Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Clara e hoje o assunto vai ser sobre basicamente o raio-x do abdômen. Só para dizer como que a gente está estudando para a prova, talvez quem está assistindo esse vídeo não saiba, mas já tem exames de imagem aqui, pelo menos a nomenclatura em si, e tem radioproteção. Agora eu vou gravar raio-x de abdômen, vai faltar raio-x de tórax, que eu vou gravar também. E abdômen agudo e ósseo muscular. Ósseo muscular não tenho certeza se eu vou gravar, não. Mas qualquer coisa, só vocês ativarem a notificação aí que vocês vão ver se eu vou gravar ou não um vídeo sobre. Então, eu vou iniciar falando sobre... Aqui, quando falo raio-x de abdômen, vai iniciar falando sobre o raio-x, mas a gente vai misturar um pouco sobre tomografia, ultrassonografia e tudo mais, tá bom? Então, a gente inicia que o raio-x do abdômen, a gente vai sentido anteroposterior. Por quê? Porque se você fazer sentido posterior-anterior, vai ter a coluna vertebral ali, então ela vai fazer uma sombra. Então vai acabar que você não vai conseguir visualizar as alças intestinais direito, os órgãos, o estômago, por exemplo, assim, direito, e o intestino, as alças intestinais em si direito, né? Então por isso que a gente faz anteroposterior, porque se fazer posterior-anterior vai ter a sombra da coluna vertebral ali. Também pode ser feito em ortostásia, tá? No caso de ortostase que eu digo é o paciente em pé. E é muito importante a gente ter essas duas... A gente fazer essas duas... Lateral também pode fazer, tá? No caso da ortostase, é importante porque você consegue ver... para você avaliar se tem presença de gás ali, né? Ou seja, um pneumoperitônio. Inclusive, eu acho que tem uma imagem aqui de um possível pneumoperitônio. Não tenho, mas eu não lembro exatamente. Mas é só do slide passado, do período passado. Eu lembro que realmente um pneumoperitônio é você ali, geralmente vai estar ali próximo ali é que no exemplo que deu ali na imagem que eu lembro do período passado, era ali perto do fígado em si, né? Mas você consegue ver uma bolinha, uma bolha de ar que tem presente ali na cavidade peritoneal. Geralmente esse pneumoperitônio, ele acontece quando você tem a perfuração de um órgão oco, ou seja, ou das alças intestinais, né, mais específico talvez no intestino grosso, ou se não do estômago em si, né. Então, o sentido é anteroposterior, por causa da sombra da coluna vertebral. Tem que ser em decúbito dorsal, ou se não em ortostase, em pé. Também pode ser em decúbito lateral. No caso do decúbito lateral, a gente sabe que em ortostase é para você avaliar se não tem um pneumoperitônio ali. Agora, no caso de você fazer em decúbito lateral, é para avaliar se não tem algum líquido ali. Esse líquido a gente chama de nível hidroaéreo, né? E é patológico, tá? Não pode... se tiver presença de líquido na cavidade peritoneal, você sabe que, opa, tem algum problema ali, vamos investigar que problema que é. E também lateral também serve para você verificar para confirmar se tem um pneumoperitônio ou não, porque concorda que, se for concorda que meio que ele vai fazer isso aqui, sabe? Tá em pezinho, aí a bolha vai se mexer, sabe? O ar se mexe, mais ou menos assim. Então, confirma e também no caso, ortostase para confirmar corpos estranhos. Então, a gente sabe, faz sentido anteroposterior. A incidência pode ser em ortostase para conferir corpos estranhos, pode ser lateral para confirmar peritônio, pneumoperitônio. Ortostase também confirma pneumoperitônio. O decúbito lateral é visto para você ver, na verdade, a ortostase, né, para você ver o nível hidroaéreo. Aqui tem como mostrar, porque tem uma imagem. Quer ver? Eu perdi a imagem. Eu jurava que dava pra ver a imagem. Aqui, ó. Aqui dá pra vocês terem uma noção de nível hidroaéreo. Você vai ver uma linha reta, uma linha fina assim. Acho que... Tá vendo que é uma linha reta que tem? Aqui é o paciente em decúbito dorsal. Não vai conseguir ver. Afastar dá pra ver, tá vendo a linha reta ali? Então,
E aqui a presença de ar. O lado de direito? É, o lado direito da imagem tá normal e o lado esquerdo a presença com ar. Peraí. Não vai dar pra vocês verem. Infelizmente não dá pra ver imagem aqui, então vocês vão ter que acompanhar através do slide em si, é o slide 13, tá? Então, ó, novamente, só pra fechar. Existe o lado anteroposterior, existe não, o sentido é anteroposterior, mas você pode fazer incidência decúbito dorsal em ortostase. Ortostase é para confirmar pneumoperitônio, nível hidroaéreo, e o decúbito lateral também é para confirmar pneumoperitônio, tá? Aí, atenção, existe um pneumo hidroperitônio, que seria isso? É água e gás presente na cavidade peritoneal. Foi o que eu falei, no nível hidroaéreo é possível você visualizar uma linha reta em si. Quais são os métodos de imagem? A gente sabe que normalmente o raio-x ele costuma não ter contraste, né? O raio-x do tórax em si, né? Pelo menos para avaliar o pulmão em si. Mas quais são então os métodos de imagem contrastados que a gente tem? Esofogografia, seriografia, clíster opaco ou enema bariato. Esofografia, ou se não seriografia do esôfago, para você basicamente é o raio-x que você tem do esôfago para a gente avaliar como é que tá as estruturas. Tanto que existe um divertículo que a gente chama de divertículo de... acho que é Zenker. É porque existe o divertículo de Merkel e eu confundo. De Merkel é específico para o intestino grosso e o de Zenker é só um divertículo que você vai ter, só que na região cervical aqui. Eu vou falar mais dele mais pra frente, também tem imagem. Então, a gente tem esofografia usa, ou se não seriografia do esôfago, vai utilizar o contraste. Para no caso, já vou adiantando mais, quando a gente o contraste normalmente que a gente sabe até agora, que é o quê? É o iodo e o gadolínio. No caso, para você avaliar o sistema digestivo, o paciente tem que fazer a utilização de bário, né? Do contraste de bário. Clíster opaco ou se não enema bariato. Esse é um raio-x com contraste específico para avaliar o intestino grosso, sabe? E se chama enema bariato. Enema não sei porquê, mas bariato por causa do bário, né, que a gente visualiza. Aí, quais são os exames de imagem que a gente tem? Além da ultrassom, além do raio-x, a gente tem a ultrassom e tem a tomografia computadorizada. No caso da ultrassom, ela é boa para você visualizar vísceras sólidas. Não é tão bom, ela não é utilizada para você visualizar, se você quer ver alças intestinais, tanto a ultrassonografia e a ressonância magnética, elas não são ideais para isso. Da ressonância magnética, eu confesso que eu não sei o motivo, mas no caso da ultrassonografia, a gente sabe que utiliza som, e o som ele não se propaga tão bem assim meio ar, né? E a gente sabe que as alças intestinais têm ar dentro dela, então por isso que não é utilizado tanto para você visualizar, não é indicado para você visualizar as alças intestinais. Então a gente tem a ultrassonografia, que é utilizada para vísceras sólidas, não vê as alças intestinais por conta do gás, já que o som não se propaga muito bem em ar ambiente. Em ar ambiente, não, em ar em si, né? A tomografia, tanto a tomografia quanto a ressonância magnética, elas vão ter 3 fases, que é a fase arterial, a fase portal ou venosa, portal por causa da veia porta, a fase terminal, ou se não, como que fala? Equilíbrio, a fase de equilíbrio. Existem algumas literaturas que consideram uma
pré-fase que a gente tem, que seria a pré-fase ao contraste em si. Aí eu vou falar de cada uma delas em si. Então, na TC, eu vou falar especificamente da tomografia, tá? Então, novamente, tem a fase arterial, fase portal, ou se não, fase venosa, e fase tardia. Foi isso que eu tinha falado aquela hora? Eu esqueci de falar, acho que eu falei só fase do equilíbrio, né? Fase tardia, ou se não, a fase do equilíbrio em si, né? Então, e foi o que eu falei, existe a fase pré-contraste. A fase pré-contraste é basicamente que os vasos, eles vão continuar com a densidade semelhante às partes moles, né? Então a gente sabe que então vai ficar mais ou menos cinza, porque quando você faz a tomografia, eu tenho que lembrar os nomes da tomografia. Se eu não me engano, como avalia a densidade, então se a estrutura é porque utiliza a unidade de Hounsfield, não lembro assim. Sei que quanto mais positivo a unidade, mais denso a estrutura, mais dura é a estrutura e vai ser mais branco, se eu não me engano. Agora, quanto menor for a unidade, mais mole vai ser a estrutura e mais preto, mais escuro vai ser. Enfim, então a fase pré... Então a gente tem o nome, né? Vai ser hiperdenso ou hipodenso, que é a nomenclatura que a gente tem. Na fase pré-contraste, os vasos vão estar da mesma cor que as outras vísceras, que os outros órgãos, então vai estar tudo basicamente cinza. Agora, a fase arterial não, já falo, é para ver a veia aorta e os vasos descendentes, ramos descendentes dela. Então, esses vasos em si, as artérias em si, elas vão estar brancas, né? Elas vão estar... Ia chutar o nome aqui, mas esquece. Vai estar branco em si. A veia portal, ou se não, a fase portal, se não fase venosa, justamente a veia portal e os seus ramos, eles vão estar cheios do contraste, né? Vão estar cheios do bário, não necessariamente, o bário é específico para o sistema digestivo, né? Vai estar cheio de contraste em si, então vai estar branco também. A fase tardia ou a fase do equilíbrio que a gente tem é que quando a partir do o contraste, gente, ele vai ser eliminado, né? Ele é eliminado pelos rins. Então, a partir do momento que ele vai sendo eliminado, toda aquela coloração presente nos vasos, ela vai sumindo. Por isso que é fase tardia, se não fase do equilíbrio, né? Então, ó, tudo fica homogêneo nos vasos e o contraste vai sendo excretado. Então, a gente tem essas 3 ou 4 fases, se você for considerar a fase pré-contraste em si. Aí eu falei, né, que a ressonância magnética também possui fase, e essas falhas são semelhantes à da TC, então também vai ter fase arterial, fase venosa e fase tardia, se não fase do equilíbrio. E a gente vai entrar com a parte da anatomia. Divide o abdômen em um jogo da velha. Imagina, aqui, bota a mão no teu peito, tem o peito direito, abaixo do teu peito direito é onde tem o fígado, né? Então, essa região onde está o fígado, a gente chama de hipocôndrio direito. Passou aqui, vai pro meio, a gente chama de região epigástrica, está ali na região, assim, do estômago, assim, né? A região epigástrica em si. Foi pro outro lado, abaixo do seu peito esquerdo, ali onde fica o baço, é onde você vai ter o hipocôndrio esquerdo em si. Agora, voltando para onde no hipocôndrio direito. Abaixo do hipocôndrio direito, mais ou menos já no seu abdômen em si, né? Não que antes o outro não esteja no abdômen, mas mais um pouquinho abaixo assim, você vai ter a região do flanco direito. E ali nessa região aqui, se eu não me engano, que você vai encontrar, por exemplo, como é que fala? O cólon ascendente, sabe? Que vai estar ali. No meio... Eu tenho um resumo disso, mas eu não lembro de que era. No meio é a região mesogástrica, então é a região onde você vai ter o intestino delgado, sabe, presente. E no outro lado, né, aqui,
Do outro lado vai ser o flanco esquerdo. Então aqui eu acho que você já vai ter o cólon descendente. Eu acho que aqui já mostra o colo descendente. Eu sei que, novamente, abaixo do flanco direito, você tem a fossa ilíaca direita. Então, ali já tem o seco, tem o apêndice. No meio, que a região é hipogástrica, tá a bexiga, tá o útero da mulher, entendeu? O reto mais atrás, então não tá. Eu ia falar o reto, mas o reto é bem mais atrás. E do outro lado você tem o flanco, tem a fossa ilíaca esquerda, que é onde você vai encontrar o cólon sigmoide em si. Então a gente tem essa região. Então, eu dividi aqui, ó, jogo de xadrez, né? Então região hipogástrica hipocôndrio direito, região epigástrica, hipocôndrio esquerdo. Flanco direito, região mesogástrica, flanco esquerdo. Fossa ilíaca direita, região hipogástrica, fossa ilíaca esquerda. Sabe? Então, essas são as regiões, a anatomia do abdômen. Eu queria falar pra vocês especificamente quais órgãos a gente encontra. Calma aí. Olha, na região do hipocôndrio direito, a gente vai ter o fígado, vai ter a vesícula biliar. Na região epigástrica, né? A gente vai ter outro pedaço do fígado, né? Porque o fígado é grande, vai ter o estômago também presente. Na região do hipocôndrio esquerdo vai continuar o estômago que a gente tem. Aí, só que uma coisa que eu não falei, mas na região do hipocôndrio direito tem a flexura direita do colo, né? Que a gente sabe que é a curvinha ali. E a mesma coisa no hipocôndrio esquerdo, também tem a flexura esquerda do colo. Na região do flanco direito, a gente tem a presença do cólon ascendente, né, que nem eu havia citado. Agora, na região mesogástrica, ou que é a região umbilical também, a gente tem a presença do estômago, a gente tem a presença do pâncreas, do intestino delgado, que eu havia citado. Na região do flanco esquerdo, tem o cólon descendente. Na região da fossa inguinal direita, a gente vai ter o apêndice veriforme. Também tem eu acho que o seco também tá aqui. Na região, na fossa ilíaca esquerda, a gente vai ter já o colo sigmoide, né? O colo descendente. E na região hipogástrica, a gente vai ter o colo sigmoide também. O reto tem a bexiga, nas mulheres vai ter o útero, entre outros, né? E tava gravando? Tá gravando, tá. As indicações, né? Quando que a gente vai utilizar tal exame para tal coisa? Quando o paciente ele chega à emergência e reclama de dor abdominal e você quer pedir um exame. O primeiro exame que você vai pedir, que vamos falar que é o padrão ouro, não seria o padrão, é o padrão ouro que a gente tem, vamos dizer assim, é o raio-x. Então, se o paciente ele se queixa de dor abdominal, o primeiro exame que você tem que vir na sua mente é justamente a radiografia. Porque a radiografia, ela vai avaliar muito bem os corpos estranhos. Ela vai avaliar as alças intestinais ali presente. Não que a tomografia não avalie, a tomografia avalie, mas lembra que a tomografia é cara. É mais cara que o raio-x em si, né? Então, pense sempre na radiografia. Então, a tomografia, você também pode pessoar a dor abdominal, pedir o raio-x, não viu o que eu quero no raio-x, vai pra tomografia, sabe? Então, a tomografia, ela serve para você visualizar a dor abdominal, obstrução intestinal, complicações pós-cirúrgicas, traumas, patologias vasculares, traumas abdominais em si. E a ultrassom, Ana Clara? Novamente falando, a ultrassom ela não é fundamental, ela não seria ideal, porque ela não consegue ver as alças intestinais muito bem. Então, mas a ultrassom você pode utilizar ela para casos que o paciente tiver uma dor abdominal, uma colelitíase e uma cólica nefrética, tá?
Então, assim, se o problema for em relação às alças intestinais, que você desconfie, ela não é fundamental você usar ela. O mesmo raciocínio se aplica para uma tomografia. Uma tomografia não, para uma ressonância magnética. Então, na ressonância magnética, você também vai utilizar numa colilitíase, em tumores abdominais pélvicos, patologias vasculares. Ideal para você ver órgãos sólidos. Se você quer ver alças intestinais, aí não utilize nem a ultrassom e nem a ressonância magnética em si. Eu queria saber o que é uma colilitíase. Colilitíase. A colilitíase. Calma que o meu celular tá em italiano, então eu tenho que traduzir. É a formação de cálculo dentro da cistifileia. Não sei o que seria isso em italiano. É a presença de pedras de cálculo no interior da vesícula biliar. A colilitíase. Nossa, então cistifileia é a vesícula biliar em italiano, vamos saber. Então, assim, Então, novamente, ultrassom e ressonância magnética, tô com dor abdominal, tô com pedras na vesícula biliar, uma colilitíase, tô com alguma patologia vascular, tô com cólica nefrótica, aí sim vocês podem pensar em utilizar a ultrassonografia ou se não a ressonância magnética. Agora, quer ver alças intestinais, não serve para isso, tá? Aí, para agora ver agora a gente vai falar sobre os estudos contrastados para visualizar o sistema digestório. Então, aqui no sistema digestório foi o que eu falei. O que a gente vai utilizar, o contraste em si, vai ser o bário. Vai ser o sulfato de bário, entendeu? Por isso, enema bariato, né? Então, quais são os exames do sistema digestório que a gente vai utilizar o bário, né? O sulfato de bário. Vai ser a seriografia, que é o raio-x, né? Mas a seriografia do esôfago, estômago, duodeno, tanto que se você for fazer os três, né? A seriografia é uma série de como que fala? É uma série de radiografias, né? De radiografia em si. É o esôfago, o estômago e o duodeno, a gente chama de CID. CID, não, claro, como assim CID? CID de semente em inglês, sabe? CID. O clíster opaco, ele foi o que eu falei, ele é utilizado para você visualizar o intestino grosso em si e ele é para visualizar o trato gastrointestinal baixo, inferior, né? Então, você aplica o bário de forma anal. Então, a gente tem o clíster opaco e a enterotomografia, que é basicamente para você visualizar as alças intestinais do intestino delgado. Ou enterorressonância, né, que a gente tem. Então, os estudos contrastados são pouco usados atualmente, porque eles têm informações restritas, tá? E depende muito da colaboração do paciente. Por que, Ana Clara, depende muito da colaboração do paciente? Porque, gente, o sulfato de bário, ele é extremamente com gosto horrível. Tem um gosto péssimo. Se o paciente se recusa a ingerir, concorda que, né? Não tem como você fazer um exame contrastado? E a mesma coisa se aplica para o clíster opaco. Ah, Ana Clara, mas nesse caso não ingere, mas se usa anal. Situação constrangedora. Por isso, ultimamente, o clíster opaco está sendo substituído pela colonoscopia. Então, os estudos contrastados do intestino, do sistema digestório, atualmente, nos dias atuais, está sendo pouco utilizado, justamente porque depende muito da colaboração do paciente. Você vai ter algumas informações restritas, vai ter a substituição para outros exames também, né? Mas eles vão mas enfim, esses estudos, né?
esses exames de contraste para visualizar o sistema digestório, eles permitem a visualização da deglutição, principalmente, vamos supor, no caso do esôfago. Então, permite você identificar se tem algum refluxo, observa, dá para você analisar as contrações esofágicas, paciente que perde a contração do esôfago, né, a peristalse esofágica, vai ter a acalásia, que é uma situação em que você vai ter a distensão, inclusive eu falo disso aqui, vai ter a distensão do esôfago e o esfíncter esofágico inferior, ele não se distende. Vamos dizer que ele vai ficar contraído, ou senão nem fica, não fica normal, mas vamos dizer que ele fica contraído, né? Tem a explicação aqui em algum canto. Ó, achei. Você vai ter a contração, o esôfago, na verdade, o esôfago ele vai ficar dilatado, porque ele vai perder o peristaltismo, né, a contração em si, e o esfíncter esofágico inferior não relaxa. Então, vai ter um afilamento desse esfíncter, então realmente ele vai ficar contraído em si. Tanto que tem o sinal que, ou o sinal cauda do rato, rabo do rato, ou se não, bico do passarinho lá, que fica igualzinho. Que eu tô com o tablet desligado aí, mas se vocês estiverem acompanhando através do... vou abrir melhor aqui e vou falar o número pra vocês de qual slide que tá, pra vocês visualizarem aí. É no slide na parte, na 72 dele, tá? Então, nem sei onde que eu parei. Ah, tá. Então, assim, a gente faz a utilização do exame de contraste para visualizar o sistema digestório, para você observar a deglutição, para você observar a contração do esôfago, para você ver se como que tá o esvaziamento intestinal, se não tem presença de divertículos, né? Então, você vai fazer a administração do contraste bariato, sulfato de bário. Ele é usado especificamente para você avaliar o sistema digestório em si. E via oral, a gente tem, se você pede para o paciente ingerir, é para você visualizar o CID, então a seriografia do esôfago, estômago e do duodeno. Quem tá me ligando? Gente, perdão, peraí. Gente, perdão, o papai tava me ligando aqui. Então a gente tem a gente faz a utilização da via oral, o bário, né, quando for o CID, ou se não, quando for o trânsito de Delgado, né, claro, o que seria isso? Também não sei dizer, tá? Isso aí eu vou ficar devendo pra vocês. E a via retal que a gente tem, que é o clíster opaco que faz. Uma vez minha professora falou que fez, e aconteceu um acidente lá que voou na cara dela. Então, né, vocês imaginam como é que deve ter sido, né? Aí, quais são os estudos, quais são os exames de imagem da tomografia do trato gastrointestinal alto que a gente tem? A esofografia, é isso que eu queria falar o nome, a seriografia do esôfago, do estômago e do delgado, que é o CID, ou apenas a seriografia do esôfago, ou só não do estômago, e esse trânsito de delgado aí. Então, são esses três que a gente vai utilizar o contraste do trato gastrointestinal alto. Então, são esses três que a gente vai fazer pela via oral do paciente. O paciente vai ter que engolir o bário para fazer o exame, para a gente visualizar como é que tá a estrutura. Novamente, o que a gente visualiza? As contrações do esôfago, a gente visualiza a deglutição, a gente visualiza o esvaziamento gástrico, a gente avalia se não tem presença de divertículos, e é isso. Então, como que funcionaria? Quais são os achados que a gente encontraria na seriografia do esôfago? Então, olha só, quando que é a primeira que é indicada a seriografia do esôfago? O paciente tem uma disfagia, o paciente não consegue engolir, tem paciente que está com refluxo gastroesofágico, inclusive tem um sinal do refluxo aqui presente, tá? Quando você quer avaliar uma herniação do hiato, aqui também tem um achado clínico disso. O paciente tem vômito persistente, tem fístula, tudo isso é utilizado para você avaliar
a seriação no esofágica, do esôfago em si. Então, o primeiro que a gente acha aqui é estenose abrupta e irregular do esôfago. Se o paciente tiver uma estenose abrupta e irregular do esôfago, é maligno. E tá no 69 e 68, o slide. É maligno. Então, aí você sabe que é maligno, então, aí tem o sinal que a gente chama de sinal da maçã, que é como se você vai ter o esôfago assim normal, aí vai como se tivesse duas mordidas aqui de um lado e de um outro, e ele volta a ficar normal. Então, isso seria uma estenose irregular e abrupta. Você sabe que é maligno. Agora, uma estenose que vai estar regular e gradual é benigna. Então, o esôfago, ele vai estar totalmente fino, ele vai estar como se fosse uma linha fina, que está no capítulo, na página 70. Então, a gente tem esses dois achados aí, que tem o sinal da maçã, que é quando você tem uma estenose abrupta e irregular, e você tem a linha fina do esôfago quando for uma estenose benigna, né, que vai ser uma estenose gradual e irregular em si. A gente pode encontrar a calásia, né, que foi que eu falei que o paciente, por algum motivo, ele vai perder a contração, a peristalse do esôfago, então a comida começa, vamos dizer assim, além disso, o esfíncter esofágico inferior, ele não se dilata, ele sofre uma contração em si, então a comida ela tem dificuldade para passar para o estômago, então acaba acontecendo essa dilatação em si, que é no esôfago em si, né? Chama acalásia, inclusive, ela é muito comum na doença de Chagas que a gente tem em si. Então, pode encontrar acalásia. Na acalásia você tem o sinal do rabo do rato, cauda do rato, ou bico do pássaro, né? Que basicamente o esôfago está dilatado porque perde o peristaltismo e o esfíncter esofágico inferior não relaxa. Você tem um afilamento distal do esfíncter esofágico inferior. E tá acabando, tá, gente? Prometo. E outra coisa, na serografia do esôfago, quando você faz ela e após 5 minutos o paciente reclama, tô sentindo queimação e tudo mais, se você repete ela, é possível você ver o contraste, né, o bário voltando para o esôfago. Então, isso indica basicamente que o paciente é um sinal do refluxo. O paciente está com um refluxo gastroesofágico ali. Aí a gente tem o divertículo de Zenker, né, que nem eu havia citado. Esse divertículo de Zenker, basicamente, ele é um divertículo formado ali no esôfago, mas é na parte posterior. Quer ver? É uma herniação cervical posterior da hipofaringe, né? Então, é uma herniação da parte cervical atrás da hipofaringe, né? Abaixo da faringe, eu acho. Hipofaringe, eu não sei o que é uma hipofaringe. Aprendi anatomia, mas tô agora descobrindo esse termo. Ele é um falso divertículo, tá? Em que você vai ter apenas mucosa e submucosa. Por que eu confundo o nome dele? Porque a gente tem o divertículo de Zenker e tem o divertículo de Merkel. Só que o divertículo de Merkel, ele é no intestino, e ele é todas as camadas da mucosa, do intestino em si. Então, é mucosa, submucosa e outra mucosa lá que eu não lembro o nome. Por isso que eu Zenker, Merkel, quase o mesmo nome. Então, não confundo isso não, tá, gente? Se eu acabar falando, tô falando, porque se eu falar Merkel aqui, entenda que eu tô falando do divertículo de Zenker, tá? Então, o divertículo de Zenker, ele é uma herniação cervical posterior da hipofaringe, tá? E ele é um falso divertículo, que você vai ter apenas a mucosa e a submucosa, inclusive o divertículo de Merkel, ele é verdadeiro porque ele é toda a mucosa ele é um divertículo que vai ocupar toda a mucosa. Quer ver? Eu vou até confirmar isso aqui. Ele é verdadeiro, porque ele ocupa a mucosa, a submucosa e a muscular. Era essa muscular que eu tava esquecendo. No caso, os que não ocupam toda a camada, a gente chama de divertículo falso, né? Esse aqui, no caso, é um divertículo falso, porque ele só vai ocupar a submucosa e a mucosa em si. A etiologia dele, ou seja, a forma que o que faz com que aconteça, ele é controversa, né?
O que provavelmente deve acontecer é uma pressão que você vai ter ali dentro do esôfago superior, sabe? Uma disfunção cricofaringe, algum refluxo. Então, o paciente vai reclamar de disfagia, o paciente vai reclamar de regurgitamento, né? Ou tá tendo refluxo. E é isso. Tem o divertículo do esôfago médio, que é basicamente um divertículo formado ali no esôfago médio. O esôfago, gente, se eu não me engano, a anatomia dele... É porque eu lembro que da patologia do esôfago, né? Quando a gente estudou isso, ele tem um terço superior, 2/3 abaixo, não lembro direito, tem que rever isso. Se você souber, deixa nos comentários aqui pra eu rever. Aí a gente tem a hérnia de hiato esofagiano, que foi que eu falei, né? Essa hérnia de hiato esofagiano é basicamente uma parte do estômago, acaba passando o diafragma ali, né? Então, ele passa o hiato esofágico ali do diafragma e basicamente o esôfago, ele começa, o estômago, ele começa a invadir a região torácica, a cavidade torácica, né? Então, essa hérnia de hiato esofagiano é parte do estômago, passa através do hiato esofágico do diafragma para dentro do tórax, né? Então, o estômago vai começar a invadir o tórax em si. Então, se chama hérnia de hiato esofagiano. Foi tanto que eu falei, ó, que... Eu falei isso onde? Que eu, na seriografia do esôfago... não lembro, eu falei isso em algum canto, mas eu acho que foi nessa parte mesmo. Enfim, voltando, aí a gente tem um estudo com contraste do trato gastrointestinal baixo, né? Que você vai utilizar o clíster opaco. Então, você sabe que vai ser anal. Então, é pouco usado hoje em dia, que nem eu havia citado, porque foi substituída pela colonoscopia endoscópica ou se não virtual. E é indicado para você avaliar a pesquisa de pólipos e tumores. Lembrando que pólipos, a gente sabe que os divertículos, você vai ter um aumento da pressão ali, então vai formar herniações para fora. Os pólipos vai ser meio que herniações para dentro, sabe? Então, é indicado para pesquisar de pólipos e tumores, pesquisa de divertículos e a colonoscopia sem sucesso, paciente que é intolerante à colonoscopia. Aí você faz o uso do clíster opaco. E o clíster opaco, ele é contraindicado em 3 situações: diverticulite, que tem risco do divertículo se romper, obstrução intestinal, né? Então, você tá com uma obstrução ali no intestino, como é que você, né? Não faz muito sentido você utilizar o clíster opaco ali se o paciente fez uma biópsia recente menor de 7 dias. Então, nessas 3 situações, não é indicado o paciente fazer o uso do clíster opaco. E você faz o uso do clíster opaco justamente para achar divertículos, estenose, fístulas, entre outros. Acabou, mas tem umas questõezinhas aqui que a professora fez que eu acho legal a gente fazer juntos. Ela, se eu não me engano, começa na parte 90. Caso 1. Paciente, sexo masculino, 50 anos, tem uma disfagia crônica, ele não consegue engolir durante um bom tempo, tem regurgitação de sólidos, então ele come e bota pra fora, e halitose, mau hálito. Isso aqui, a clínica, na minha cabeça, já indica provavelmente que é um divertículo de Zenker, né? Por quê? Porque lembra que se você tem aquela herniação na parte posterior, o que pode acontecer? A comida entrar lá dentro e estragar. Então, o paciente reclama de halitose, né? Então, tem isso. Aí, não tem a imagem, né, pra vocês aí, mas a imagem é basicamente do divertículo de Zenker. Então, tá aqui. Opção 1, acalásia, não é, porque a gente sabe que a acalásia vai ter a perda do peristaltismo, então provavelmente não é. E a perda do peristaltismo e o esfíncter esofágico inferior vai estar contraído. Então a acalásia não é. Regurgitação também não é a síndrome da regurgitação. Tumor esofágico, que na imagem também não dá pra ver. Então só pode ser o divertículo de Zenker mesmo. Aí fala aqui na imagem, infelizmente vocês não conseguem ver, mas fala. A esografia mostra saculação com origem na linha média posterior,
logo acima da cricofaringe, projetando-se lateralmente com alargamento. Caso 2. Sexo masculino, 69 anos, tem uma disfagia progressiva para líquidos e sólidos e emagrecimento. Então, o paciente ele não consegue engolir nem líquido, nem sólido, com isso acaba emagrecendo, né? Não está se alimentando. Nossa, ainda mais que é idoso, coitado. Aí, na imagem aqui, o que vocês acham que é? É uma acalásia? É uma estenose benigna? É um divertículo de Zenke ou é um tumor de esôfago? Acalásia a gente consegue ver que não é. Estenose benigna a gente sabe que também não é, porque a estenose benigna é uma linha fina que você vai ter, então vai ser gradual e irregular essa estenose. Divertículo de Zenker, não, aqui na imagem não mostra a região posterior da cervical, então não é. Então a única opção que sobra é um tumor de esôfago. Então o paciente está com tumor de esôfago. Então, se é tumor de esôfago, a gente sabe que é maligno, então é uma estenose maligna. Então a gente sabe que é um sinal da maçã está presente aqui, a gente consegue visualizar. Caso 3. Paciente sexo masculino, 57 anos, tem um desconforto abdominal, constipação, solicitado clíster opaco. Tá bom, então a gente fez lá o clíster opaco. Eu bem que imaginei pela clínica. Constipação. Tumor de cólon? Não. Diverticulite? Tem divertículos aqui, mas a diverticulite é inflamação de divertículos. Então, eu acredito que o paciente ia apresentar febre nessa situação. Não tem febre, então eu acredito que não seja diverticulite. Divertículos cólicos, pela imagem, sim. E fístula colevesical. Não faz sentido da imagem. Cara, toda vez que eu penso em constipação, eu penso que o paciente, ele tá com divertículos, né? Eu expliquei isso um tempo atrás, não lembro, acho que foi no meu perfil no Instagram. Mas os divertículos, vamos dizer assim, que a causa mais provável nele é quando o paciente, ele ingere pouca fibra, ingere pouca água, então o paciente ele fica constipado, então para ele defecar ele precisa fazer uma força maior. Então isso gera uma pressão ali dentro do intestino, acabando gerando esses divertículos em si. Quarto caso, sexo masculino, sexo feminino, o paciente tem 12 anos, dor torácica no peito e disfagia. Deve ser algum problema no esôfago médio ali, mais pro esôfago inferior, provavelmente. Mas é mais, acho que no médio em si. Aí, a gente mostra o quê? Aí, aqui na radiografia a gente tem acalásia. Não é acalásia, não. Hérnia de hiato pode ser. Divertículo de Zenke, a gente sabe que não é, porque é na cervical. Tumor de esôfago, não. Aqui não cicatriza nem por uma estenose gradual, uma estenose benigna, muito menos uma estenose maligna. Então, é uma hérnia de hiato. Então, a gente consegue ver aqui que o estômago, ele passou justamente como que fala? Esqueci o nome. Ele passou o hiato esofágico do diafragma e está invadindo o tórax, né? Por isso que o paciente ele tem essa dor torácica e essa disfagia que não conseguia engolir. Que mais? Quinto caso. Paciente sexo feminino, 40 anos, disfagias. Chegou lá e você faz aqui e você consegue ver o sinal do rabo de rato. Cauda de rato, bico do pássaro, pô, a gente já sabe que provavelmente é uma acalásia, né? Então, não vou nem falar as opções que tem aqui. E acabou. É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou me manda mensagem no WhatsApp que eu tentarei responder. Um grande beijinhos. Até a próxima.